Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, ao nosso conteúdo sobre os nossos sistemas do corpo humano, né, falando do nosso corpo humano. Então hoje, na semana passada nós conversamos sobre o sistema digestório, hoje ainda vamos continuar, mas nós vamos dar uma aprofundada, porque nós vamos falar também dos outros sistemas que compõem o nosso corpo, como a professora falou, que é como uma máquina, né, onde cada sistema é uma peça e dentro de cada sistema existem peças para fazer tudo funcionar. Então, e um exemplo que a professora deu e vai dar, que é, por exemplo, no nosso sistema digestório, né, ele é o sistema, dentro dele tem vários órgãos que servem para quê? Para fazer esse sistema funcionar. E cada órgão desse também é composto por células, que são, são organismos, micro-organismos que fazem o quê? Que comandam todo o nosso corpo. Por quê? Porque no nosso sistema digestório, quando o nosso organismo está absorvendo os nutrientes, de certa forma, o que está acontecendo? Quando os nossos nutrientes estão já sendo carregados pelo nosso sangue, ele está passando o quê? Ele está passando oxigênio para as células. E o que essa célula faz? Essa célula ela produz gás carbônico, né? Então ela pega o oxigênio e libera gás carbônico. E o nosso sangue, o nosso pulmão tem que fazer o quê? Tem que pegar esse gás carbônico e transformar em oxigênio. Então vocês viram? Todas essas pecinhas. Mesma coisa no nosso sistema respiratório. Também, nós temos no nosso sistema respiratório vários órgãos que nós vamos ver na próxima etapa. Todos esses órgãos também são compostos por células. Estas células que comandam, que compõem, né, todo esse sistema, e por meio também do nosso processo de inspiração e respiração, quando estamos liberando gás carbônico, inspirando o oxigênio, que nós estamos fazendo, né? O nosso sangue está fazendo todo esse trabalho, e quem está fazendo todo esse trabalho de absorção de oxigênio, liberação de gás carbônico, são as células, pessoal. Então, organismos, né, invisíveis a olhos nus, porque a gente precisa de microscópio para ver tudo, mas são essa micropartícula do nosso organismo, que é na verdade o que comanda todo o nosso corpo, porque o nosso corpo é formado por células. Temos células na pele, no cabelo, nos órgãos, em tudo. Então o que acontece? O conjunto dessas células, a formação dela nos órgãos é que dão vida, né? Vida aos nossos órgãos e vida ao nosso corpo. Então, aqui na página 28 e 29, nós vamos falar um pouquinho sobre a integração desse sistema, né? E sobre a importância dessas células, né? Então, olha aqui, ó. Nosso corpo possui uma quantidade enorme de células. Elas são tão pequenas que não podemos vê-las a olho nu. Para se manterem vivas, todas as células precisam receber o nutriente dos alimentos, né? Alguns deles, como já vimos, fornecem energia, outros são utilizados para formar mais material vivo, ou seja, material para formar novas células. Gás oxigênio necessário para a vida da célula. Em muitos tecidos, as células se multiplicam. Primeiro elas crescem e depois se dividem em duas. Cada uma em mais duas, e assim por diante. Isso permite o crescimento do nosso corpo até a fase adulta. Nos adultos, as células novas substituem aquelas que morrem ao longo da vida. Então, muitas vezes, né, quando a gente ouve falar em célula, a gente pensa que é algo que só os cientistas vão entender, mas as células, né? Nós temos muitas e muitas células no nosso corpo, né? Então, a começar pela nossa pele. Então, isso nós vamos aprender, vamos aprofundar, mas hoje é para que vocês vejam
a importância, né? Tipo, por que que os nossos sistemas estão todos interligados? Porque o trabalho de um sistema favorece o trabalho de outro, né? Então, vocês viram? Para o nosso sistema circulatório, né, que é a circulação do sangue do nosso corpo, ocorrer tudo bem, nós precisamos que o nosso sistema respiratório esteja funcionando muito bem, porque quando nós fazemos o processo, o nosso pulmão faz todo o processo, né, de troca de gases, o que acontece? O nosso sangue está sendo bombeado por quem? Pelo nosso coração. Então, para esse sangue circular por tudo e vai, né, e compor o sistema circulatório, o sistema respiratório, absorver os nutrientes do sistema digestório, estão todos interligados. E, principalmente, eles existem por quê? Porque eles são compostos pelas células, né? Então, nessa página aqui 28 e 29, vocês vão ler esse texto, vão ver estas ilustrações aqui muito importantes, né? Abordando cada um dos sistemas. E na página 30 e 31, nós vamos daí, nós vamos complementar um pouquinho mais sobre o sistema digestório. Então, vocês vão ver aqui a composição do sistema digestório, relembrando os textos que nós já lemos anteriormente, as conversas que nós tivemos, e daí vamos responder essas atividades aqui, ok? Na página 31, pessoal, nós vamos fazer ali uma releitura, né, de tudo que nós aprendemos lá desde a nossa sala de aula, né, sobre a importância de uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável, qual é a importância dos tipos de alimento para o nosso corpo, né, que nós temos lá os alimentos, né, os alimentos funcionais, nós temos os que dão energia, nós temos os que são ricos em nutrientes, então nós temos os que são ricos em fibras, nós temos todas as características dos alimentos e a função de cada tipo, né, de cada grupo alimentar para o nosso organismo. Então, vocês leiam o livro, releiam, né, desde o início da unidade 1, para quê? Para que vocês possam responder a atividade da página 31, tá? Porque aqui na autoavaliação eu posso falar, eu não conheço nada. Mas como eu não conheço nada, se eu li várias coisas aqui sobre alimentação saudável, eu tenho atividades no meu caderno, eu conversei muito com a minha professora, então eu tenho o conhecimento. E se eu não tiver, o que eu vou fazer? Então agora eu sei que eu preciso pesquisar, eu preciso ler, e eu tenho material em mãos, para quê? Para que eu perceba e para que eu tome conta da importância já de uma alimentação saudável, para quê? Para que todos os sistemas do meu corpo funcionem de forma adequada, para que eu tenha saúde e eu tenha qualidade de vida, né? Porque nós vamos ver que a alimentação saudável e a prática de atividades físicas, qualidade de vida, ela inicia numa alimentação saudável, ela influencia no sistema respiratório, no sistema circulatório, no sistema ósseo, porque os nossos ossos, né, precisam de cálcio, e o cálcio nós vamos encontrar aonde? Na nossa alimentação, né, na prática das atividades físicas que vão favorecer a nossa circulação sanguínea. Então, vocês viram só? Tudo isso que nós vamos ver aqui na página 31 é uma retomada do que nós estudamos, né, ao longo aí praticamente desse ano todo aí que a gente, né, iniciou lá na sala e estamos continuando agora na nossa casa, né? E para complementar nossa aula de ciências hoje, então o livro da página 28 a 31 e a nossa apostila. Hoje eu espero, né, que todos já estejam com a apostila. Quem ainda não está com a apostila, hoje, quinta-feira, a escola é aberta, então vocês podem ir lá e pegar, pessoal. Ainda tinha uma apostila lá, e isso é preocupante, porque como que nós vamos dar sequência às nossas aulas, né? Com qualidade, nós precisamos se nós temos o material, nós precisamos usar ele, porque isso é para nós termos qualidade no nosso estudo, né? Para favorecer, para os pais não precisarem fazer impressão, para vocês não terem que ficar copiando tanta coisa, embora quanto mais vocês escrevem, melhor vocês vão conhecer as palavras, vocês vão ler. Então, escrever nunca é demais.
tá? Sem contar que vai melhorar a letra, vai melhorar a ortografia, aí que é a escrita, né, para não ter erros. Então eu sempre vou estar verificando o que eu estou escrevendo. Então leitura e escrita não pode faltar no nosso dia, hein? Então nós vamos lá na nossa apostila de ciências, na página 52 a 57, que nós vamos fazer essa retomada na nossa conversa sobre alimentação saudável. Então, lá na página 52 e 57, nós vamos fazer leitura de texto, vamos responder atividades e vamos fazer ali uma atividade muito interessante também sobre alimentação saudável. Está na apostila. Por isso a importância de vocês estarem com a apostila em mãos, viu? Em língua portuguesa, hoje, nós vamos lá para o início da nossa apostila, que todas as matérias estão nessa mesma apostila. Às vezes alguns pais podem perguntar, mas eu não recebi a apostila de ciências, nem de geografia, nem de educação física. As atividades estão todas anexadas nessa mesma apostila, ok? Então, na atividade de língua portuguesa, nós vamos iniciar na página 2 e vamos até a página 5, que também vamos relembrar, né, um assunto que está aí ainda, né, que é devido a essa questão que ainda estamos afastados, que é sobre o coronavírus. Então, nós vamos fazer a leitura do texto sobre o coronavírus, mas como nós já sabemos agora, não é só uma leitura por uma leitura. Nessa leitura, nós vamos procurar o sentido das palavras, nós vamos entender o que significam algumas expressões que aparecem no texto, nós vamos entender o sentido desse texto, né? Que agora, no 5º ano, nós já não lemos um texto, mas só para saber quem é o autor e qual é o título do texto. Nós não podemos ler um texto só para isso. Nós temos que ler um texto para saber quem é o autor, qual é o título do texto, qual é o assunto do texto. O título, geralmente, ele está relacionado ao assunto, mas o título não é o assunto. Então, nós vamos ler o texto para entender sobre o que esse texto está falando, qual é o assunto principal dele, né? Qual é o sentido de algumas expressões e palavras que são empregadas nesse texto, né? O que elas querem dizer. Então, vai ser com esse objetivo que nós vamos fazer essa leitura hoje. Em matemática, nós vamos retomar aí uma questão muito importante, que é a leitura de gráficos e tabelas. Então, nós vamos aí ter uma aula bem gostosa, bem produtiva hoje, lembrando que os materiais precisam estar em mãos para a gente assistir a aula, já vai folheando o material, tem dúvida, volta nas explicações em ciências que a professora deu. Em português e matemática, hoje é só uma retomada mesmo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.